Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e esse é o seu canal de Sociologia, de Ciências Humanas e de Conhecimentos Gerais na internet. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão das lojas americanas, sobre o rombo bilionário de 20 bilhões, que pode ser muito maior, segundo alguns analistas das lojas americanas. Mas nós não vamos falar aqui sobre a questão econômica, sobre a questão de mercado. Eu quero fazer com vocês uma análise de um material muito interessante, de um livro aqui que é considerado um dos livros de cabeceira do seu Marcel Telles, um dos fundadores da Ambev, que é o livro Dobre os Seus Lucros, do analista e economista americano Bob Fischer. E esse livro forma um pouquinho da chamada mentalidade bilionária. E através da análise desse livro, a gente consegue entender também um pouquinho do que está por trás dessa crise das lojas americanas. Quer saber um pouco mais sobre isso? Fique comigo! E antes de mais nada, pessoas, já quero pedir para vocês se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo porque ele vai ser muito legal. E se no final você não gostou, beleza, vai lá e tira o seu like. E é claro, também deixa o comentário, compartilha para ajudar esse canal a crescer. Olha só, um dos livros apontados como o mais importante pelo Marcel Telles, inclusive indicado para os seus funcionários de alto escalão, é o livro intitulado, vejam só vocês, Double Your Profits in 6 Months or Less. Na tradução para o Brasil, o livro intitulado como Dobre os Seus Lucros. Esse livro, como falei para vocês, é uma espécie de bíblia para o seu Marcel Hermann Telles, o fundador da Ambev e um dos maiores acionistas das lojas americanas. E é claro, ele também é lido e compartilhado por muitos outros bilionários. Esse livro é interessante justamente porque, galera, ele traz para nós uma espécie de visão daquilo que é a mentalidade dos bilionários, ou como se forma a mentalidade dos bilionários. E como o livro funciona? Ele é dividido em etapas, e cada uma dessas etapas traz uma série de dicas, né? Ou seja, literalmente isso, etapas, procedimentos que o empresário, que o gestor deve fazer na sua empresa, buscando sempre maximizar os seus lucros. A grande questão por trás disso que esse livro, ele literalmente fala, inclusive na apresentação, que ele não está preocupado com questões de ordem ética, com questões de ordem moral ou com responsabilidade social. O objetivo é esse, dobre os seus lucros. É mais ou menos uma espécie de o príncipe do Maquiavel direcionado ao setor financeiro. E a gente consegue perceber através da leitura desse livro, compartilhada por nossos bilionários, como de fato a nossa classe, a nossa elite, digamos assim, a nossa elite econômica, e por favor não confunda uma coisa com a outra. Quando eu estou falando em elite econômica, eu não estou falando de quem ganha 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Eu estou falando literalmente daquela galera que está no topo da pirâmide social, né? Estou falando dos bilionários, dos milionários, enfim. Ao ler esse livro, a gente vê algumas etapas muito interessantes que mostram como realmente não existe nenhum tipo de responsabilidade social por trás do pensamento desses caras. Vejam só, a parte 2 do livro chama-se Criar a Cultura. E tem uma etapa que eu quero dividir com vocês. A etapa diz, nunca se desculpe por pensar em lucros. Está na página 29 do livro. Aqui o autor diz, se você disser, estamos aqui para enriquecer os acionistas, é claro que a reação dos funcionários não será favorável. Se, porém, você disser, estamos aqui para ser os melhores, cada um de nós e todos nós, para usar nosso vigor e criatividade no sentido de melhorar e realizar mais por todos os meios possíveis para receber uma recompensa proporcional ao nosso desempenho e tornar tudo isso possível maximizando os lucros das empresas, eles, os funcionários, entenderão, mostrarão interesse e voltarão os olhos para o objetivo certo. O importante é transmitir a mensagem global e, em seguida, demonstrar por meios de ações que você fala sério, como será indicado no decorrer desse livro. Ou seja, o que ele está dizendo para nós aqui? O objetivo da empresa é lucrar mais. Lucrar para quem? Lucrar para o desenvolvimento da sociedade? Não. Lucrar para enriquecer o bolso dos acionistas. Mas, obviamente, pega mal você falar isso para os funcionários. Então você cria um discurso que é um mito, que é uma ficção dentro do pensamento liberal,
que a empresa está ali para proporcionar o melhor para todos, que cada um de nós, funcionários, deve dar o melhor para o lucro de todo mundo para receber uma recompensa proporcional aos seus esforços. Mas a verdade não é essa, a verdade é que os trabalhadores lá no chão da fábrica trabalham e trabalham muito, e o salário deles é tabelado. Né? Todo grande bilionário reclama do aumento do salário mínimo, porque o lucro da empresa supostamente vai para quem? Para os acionistas, para os seus maiores acionistas. Ou seja, literalmente uma discrepância entre aquilo que é o discurso do bilionário e aquilo que de fato é a prática. Né? Na sociologia a gente costuma chamar isso de teoria do gotejamento, a ideia de que quando os ricos ficam mais ricos, isso acaba gotejando e melhorando a sociedade como um todo, o que nós sabemos que é uma ficção. A parte 3 é intitulada Reduzir os Custos. E é aqui, galera, que o bicho pega, porque ao longo dessa parte o autor vai descrevendo várias maneiras de você reduzir o custo. E é óbvio que para uma empresa reduzir os custos é importante, mas a questão que se fica é reduzir esses custos em cima de quem? E aqui tem algumas partes interessantes para a gente ler, por exemplo, a etapa 19 e a etapa 20 são, respectivamente, não se preocupe, os funcionários o respeitarão. E a 20, os funcionários são muito mais adaptáveis do que você imagina, partindo daquela ideia de que você pode apertar, pode estrangular o máximo possível, que os funcionários vão entender e vão aceitar. Não que eles vão gostar, isso pouco importa, porque na verdade os funcionários estão trabalhando para você porque eles não têm outra escolha, eles não têm outras opção. Então você pode diminuir o ar-condicionado, você pode reduzir o vale alimentação, você pode ampliar a jornada de trabalho e sim, os funcionários vão se adaptar. Inclusive ele fala aqui que é muito interessante, em 6 meses ou mais ou menos, eles não vão mais nem lembrar de como era antes disso. Ou seja, nenhum tipo de responsabilidade social ou um projeto de desenvolvimento de sociedade. Não está em pauta nesse livro. Para finalizar, pessoas, talvez a parte que mais me chamou a atenção e que eu achei mais escrota é a etapa 37, que se intitula Contas a Pagar. Bom, essa etapa aqui eu preciso ler para vocês aqui, literalmente o que o autor escreve, para a gente começar a entender por que Americanas deixa de pagar fornecedores e está com esse rombo bilionário aqui. Um método fácil de favorecer o balanço de sua empresa este ano, abre aspas, embora só funcione uma vez, é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores preferem esperar para recebê-lo a perdê-lo definitivamente como cliente. Passe a pagar suas contas em 45 dias, depois em 60 dias, depois em 3 ou 6 meses, no caso dos fornecedores mais tolerantes. Nunca pague uma conta até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos 2 vezes. Certos fornecedores chegam a levar até 2 anos para reclamar o pagamento de uma conta. Aí eu pergunto para vocês, com esse tipo de mentalidade capitalista, como um país pode dar certo? Como uma sociedade pode se desenvolver? Que tipo de mentalidade está por trás disso? Há um projeto de nação ou apenas um projeto de enriquecimento pessoal? Se esse livro circula pelas elites intelectuais brasileiras, a gente começa a entender como diabos um país pode ser tão rico como o Brasil e ter 30 milhões de pessoas passando fome. É simples. Porque eles não se importam. E é isso que está dizendo aqui, não se importe. Vai quebrar fornecedores? Tudo bem, tem outros. Por quê? Porque eles precisam de você e não o contrário. Aí você entende porque é aceitável tantas pessoas passando fome e você começa a entender também como se conseguiu construir um país onde 10% dos mais ricos possuem mais dinheiro do que 90% dos mais pobres. É através desse tipo de intelectualidade que forma a mentalidade bilionária. Às vezes dá errado. O caso das Americanas é um acidente de percurso, porque com certeza esse roteiro aqui, do atraso o pagamento, do suspenda o fornecimento, é o roteiro que foi seguido pelos gestores das Americanas e é também o roteiro seguido por gestores de outras grandes empresas. Enfim, isso é aquilo que o Gessé Souza chama de elite do atraso. E se você chegou até aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e falar aí o que você acha da mentalidade bilionária escondida por trás desses livros. No mais, um forte abraço e nos vemos em alguns desses outros vídeos que estão aparecendo aqui.